Oi? Então você tá com problema pra dormir? Problema pra dormir? Fiquei sabendo e eu vou tentar te ajudar, tá bom? Agora tá tudo bem quieto, bem silencioso. Bom, já que você tá com problema pra dormir, o que você gosta? Posso ler pra você? Eu adoro ler. Eu acho que ler é muito importante. Eu acho que é muito relaxante. Então eu vou baixar a luz pra você se sentir mais confortável. Vou ligar o notebook, tá bom? Desliga meu notebook pra eu poder te fazer dormir. Eu fiz aqui um chazinho pra te ajudar. Vou deixar aqui pra você, tá bom? Pra caso você queira. Eu vou abaixar a luz também, mas antes vamos escolher um livro, tá bom? O que você gosta? Eu tenho vários aqui. Eu tenho Harry Potter, o Diário de Anne Frank, livros de romance, livros de ficção. Vamos pro mais tradicional. Acho que o Diário de Anne Frank é bem pesado pra ler agora, né? Então, já que eu vou ler pra você, eu vou escolher um livro que eu gosto muito, 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 que é bem famoso, né? Que é Harry Potter. Eu tenho todos os livros, mas eu vou começar do 1, porque tem gente que não sabe a história, né? Tem os bonequinhos que eu ganhei do meu namorado. Essa é Hermione, em inglês Hermione. Hermione. Nunca lembro. Tem o Harry. Tem o Harry versão fiel ao livro, que é o dos Olhos Verdes. E eu tenho toda a saga. Ganhei do meu namorado. Vou começar pela Pedra Filosofal. Eu acho a capa desse box, toda a edição, muito linda, muito linda. Te coloquei um pouco mais baixa pra você poder me escutar melhor e me ver também. Eu vou diminuir a luz. Temos várias cores, como amarelo, rosa, roxo, azul, verde, opa, azul, verde, vermelho. Vermelho é bem forte, né? Mas eu vou deixar no branco. E eu vou diminuir a luz. Assim nem dá pra me ver, né? Assim você consegue me ver. No roxo, consegue? Acho que no roxo fica mais agradável. Agradável
começar a leitura pra você, tá? Espero que você se sinta confortável. Eu já coloquei algumas cobertas aqui, tá? Já que tá um pouquinho frio. E eu vou chegar aqui também. Olha, é bem quentinha essa coberta. Bem quentinha. E tem outra aqui grossa também. Pra cobrir você. Cobrir você, cobrir você. Eu vou ler pra você agora, tá? Essa é a capa. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Na capa a gente tem o Hagrid, o Harry, a Edwiges e alguns bruxos. A autora é J.K. Rowling. Polêmica. Tem cheiro de livro. E atrás está escrito: não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Lembre-se do Alvo Dumbledore. Aqui a gente tem o espelho que vai aparecer no filme, né? No livro. O Harry, o pai do Harry, o Harry e a mãe do Harry, a Lilian, o James e o Harry. James e Thiago, né? Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigada. Eram as últimas pessoas do mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loura, e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal. O que era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursleys tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursleys tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potters. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar que os vizinhos iriam dizer se os Potters aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potters tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potters à distância. Eles não queriam que o Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira, monótona e cinzenta, em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora.
sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo contrafeito o Sr. Dursley, ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré, para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. Estava olhando a placa. Gatos não podiam ler nem mapas, nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto os grandes pedidos das brocas que tinha esperança de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas somente por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pude deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda. Idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olho recaiu em um grupinho de excêntricos parados perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que algum deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam, obviamente, arrecadando alguma coisa e devia ser isto. Devia ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings. Eu sempre travo. O pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costa para a janela em seu escritório, no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas na rua as vissem, elas apontavam e se espantavam enquanto corujas atrás de corujas passavam no alto. A maioria jamais viram uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal como sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor. Até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e
e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capa até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que ouviu. Essas palavras das versões antigas dos livros são às vezes muito complicadas, mas tá tudo bem. É sobre. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potters. É verdade, foi o que ouvi. É o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisessem dizer alguma coisa. Mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa. Correu para o escritório. Disse rapidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o telefone no gancho e alisou os bigodes, pensando. Não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinham certeza que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Tinha certeza de que, pensando bem, nem sequer tinha certeza de que seu sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a senhora Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim, não a culpava se ele tivesse uma irmã como aquela. Mas mesmo assim, aquelas pessoas de capa. Achou bem difícil se concentrar nas brocas aquela tarde, e quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali na porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olhar. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas, como o senhor, deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão, fora abraçado por um completo estranho, e também achava que fora chamado de trouxa o que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado, correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara naquela manhã. Aquele estava aí sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos
eram as mesmas. Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isto era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuou decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e ainda que Duda aprendera uma palavra nova. Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E, por último, os observadores de pássaro em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de formas muito estranhas hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. Meu Deus, quem tá com sono agora sou eu. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestade das corujas hoje à noite? Jorge. Bom, Eduardo, disse o meteorologista, não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que promete para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras, uma semana mais cedo este ano. Mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país, coruja voando durante o dia, gente misteriosa usando capas por todo lado e um cochicho a respeito dos Potters. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava, ele que lhe dizer alguma coisa, ficaria nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente vendia que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley, corujas, estrelas cadentes, e viu uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Acordou a Sra. Dursley. Bem, pensei que talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar o que ouvira o nome dos Potters. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley, ainda seca, como é o mesmo nome dele. Ernesto, não é? Harry, um nome feio e vulgar. Se quer saber minha opinião. Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto, onde foram se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim de casa. O gato continuava lá. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se
se transpirasse que eram aparentados como um casal de bem, achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram. A senhora Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de dormir foi pensar que, mesmo que os Potters estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem deles e da senhora Dursley. Os Potters sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente sobre de sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado. O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado, imóvel, como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros, e nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando duas corujas mergulhavam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu.